Quais textos orais e escritos devem ser levados para o trabalho na sala de aula? É sobre isso que eu falo nesse vídeo, em que eu sigo abordando os conceitos bakhtinianos nos parâmetros curriculares nacionais terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental, língua portuguesa. Lembrando que os PCNs foram publicados em 1998. Estamos na parte 4 dessa sequência de vídeos. Dando continuidade às nossas discussões, nós vamos ver agora como os PCNs indicam que os professores, os materiais didáticos, devam selecionar determinados textos para que esses textos adentrem a escola e sejam trabalhados nas aulas de língua portuguesa. Dando continuidade à nossa exposição, eu sigo ainda na primeira parte dos PCNs, a apresentação da área de língua portuguesa, e estou na seção A seleção de textos. Para quem está acompanhando essa sequência de vídeos com a leitura dos PCNs, nós estamos então na página 24, em que nos PCNs se lê: os gêneros existem em número quase ilimitado, variando em função da época, epopeia, cartoon, das culturas, haikai e cordel, das finalidades sociais, entreter e informar, de modo que, mesmo que a escola se impusesse a tarefa de tratar de todos, isso não seria possível. Portanto, é preciso priorizar os gêneros que merecerão abordagem mais aprofundada. Como nós já falamos em outros vídeos, nos PCNs, as denominações texto e gênero, elas oscilam. Por vezes os PCNs falam em textos, por vezes os PCNs falam em gêneros. Mas nós temos que entender que todo texto é materializado na forma de um determinado gênero discursivo. E aqui, os PCNs, como eles também já fizeram em outros momentos do documento, vão exemplificando esses gêneros. Aqui, especificando os gêneros em função da época, por exemplo, da epopeia, do cartoon mais atual, da epopeia mais antiga, das culturas, como haikai, como cordel, e das finalidades sociais, como entreter e informar. Obviamente, nós podemos olhar os gêneros de diversas maneiras, a partir de diversas perspectivas. Fazer uma seleção a partir do seu desenvolvimento histórico, mostrando gêneros de uma outra época e gêneros mais atuais, mostrando gêneros de diferentes culturas e também priorizando o trabalho com gêneros que têm determinadas finalidades específicas, como entreter e informar. Essa própria abordagem de diferentes formas de olhar para o gênero já mostra que existem muitos gêneros, muitas maneiras de selecionar esses gêneros e que a escola nunca, obviamente, daria conta de abordar todos os gêneros. Por quê? Porque toda vez que nós falamos, toda vez que nós escrevemos, todas as vezes que todos os seres humanos falaram ou escreveram, eles fizeram isso por meio de gêneros discursivos. Então é impossível que a escola consiga dar conta de todos os gêneros discursivos. Daí porque os PCNs venham propor um critério de seleção para os gêneros discursivos que vão adentrar o contexto escolar. Isso é muito importante, porque os PCNs eles já vão dar essa diretriz. Quais são esses gêneros? Os PCNs dirão: a escola deve priorizar textos, ou seja, gêneros, que caracterizam usos públicos da linguagem. Não que os PCNs entendam que os gêneros discursivos que não representam usos públicos não sejam importantes. Mas, de alguma maneira, o que os PCNs estão dizendo? Um gênero discursivo como uma conversa oral informal entre colegas, uma conversa oral informal entre familiares, ela não precisa ser abordada na escola, porque isso não é um uso público da linguagem. Eu também, como professor, não preciso abordar, provavelmente, na minha sala de aula, a concepção de um gênero discursivo como uma mensagem escrita em aplicativos de mensagem, como WhatsApp, Telegram. Obviamente, eu posso fazer isso a depender dos meus objetivos educacionais. Se eu quero, por exemplo, levar o aluno a ter uma consciência mais crítica, tanto do uso da oralidade nos contatos familiares, quanto do uso da escrita por meio de mensagens. Isso pode ser feito, mas os PCNs estão indicando que a escola deve priorizar os usos públicos dos textos orais escritos, ou seja, os PCNs devem priorizar os gêneros discursivos orais e escritos
que são realizados na sociedade em um uso público. E é sobre isso que os PCNs passam a falar. Então, na seção textos orais, os PCNs vão fazer inicialmente uma observação, a de que na escola já se usa a oralidade, já se faz uso da oralidade. Tanto quando os colegas conversam entre si, isso é um uso da oralidade, quando os professores ministram as suas aulas, isso já é um uso da oralidade. Mas o que os PCNs vão dizer? Que somente esse uso já comum que se faz na escola, do professor dando aula, dos colegas conversando entre si, do professor respondendo a perguntas aos alunos, isso não é o suficiente. A escola deveria observar as múltiplas exigências que os gêneros do oral colocam. E aqui, do meu posicionamento, das minhas leituras, da minha vivência, me parece que ainda hoje os gêneros da oralidade, eles não são tão estudados na universidade, na academia, no universo acadêmico, quanto os textos, quanto os gêneros da oralidade. Talvez por isso também o próprio trabalho escolar ainda se paute muito mais, ou seja, muito mais complexo em termos dos gêneros da escrita do que dos gêneros da oralidade. Bom, mas seguindo a sua diretriz, os PCNs vão dizer: cabe à escola ensinar o aluno a utilizar a linguagem oral no planejamento e na realização de apresentações públicas, realização de entrevistas, de debates, de seminários, apresentações teatrais, etc. Então, os PCNs trazem, mais uma vez, exemplos de gêneros da oralidade que podem ser trabalhados na escola e enfatizam que esses gêneros são gêneros que caracterizam o uso público da linguagem. A partir dessas indicações dos PCNs, quando eles exemplificam esses gêneros, isso acaba, sim, de alguma maneira, se refletindo nas práticas didáticas e nos materiais didáticos que começam a assimilar o ensino, propostas de ensino de gêneros da oralidade na escola. Embora, como eu havia dito, talvez ainda não tão fortemente quanto os gêneros da escrita. Na sequência, os PCNs passam a falar da seleção dos textos escritos e pontuarão: as atividades escolares oferecem aos alunos ou devem lhe oferecer uma rica convivência com a diversidade de textos que caracterizam as práticas sociais. Aqui, o que os PCNs estão dizendo? Se eu quero transformar aquele aluno em um escrevente, se eu quero transformar aquele aluno em um leitor, eu tenho que permitir que esse aluno conviva com diferentes textos, mas leia-se, com diferentes gêneros discursivos. Então, uma das questões que os PCNs nos trazem é que no trabalho escolar eu devo dar oportunidade de que o aluno conviva com diferentes gêneros discursivos, que ele possa ler diferentes gêneros discursivos e que lhe sejam apresentadas diferentes propostas de escrita de diferentes gêneros discursivos. Por isso é que a partir dos PCNs nós vamos ver materiais didáticos que vão trazer vários gêneros discursivos como propostas para ensino, tanto de leitura quanto de produção de texto, quanto para a escrita de gêneros discursivos. Na sequência, os PCNs dizem: a seleção de textos deve privilegiar textos de gêneros que aparecem com maior frequência na realidade social e no universo escolar, tais como notícias, editoriais, cartas argumentativas, artigos de divulgação científica, verbetes enciclopédicos, contos, romances, entre outros. Então, o que os PCNs estão nos dizendo? Que na seleção dos textos escritos, seja para leitura, seja para a escrita, para a produção de texto, você deve, como professor ou material didático, deve realizar uma seleção de textos que são usados mais frequentemente na realidade social, em seu uso público e no próprio universo escolar.
Não é que não se possa mais trabalhar na escola gêneros próprios do ambiente escolar, como, por exemplo, seminário, resumo. Isso pode ser realizado sim na escola, mas a escola também vai começar a olhar para outros aspectos, para uma realidade mais estendida para fora do ambiente escolar. Obviamente, quando a escola trouxer, por exemplo, notícias, editoriais, artigos de divulgação científica, tudo isso vai ter que sofrer uma certa transposição didática para o objetivo de ensino, para o seu viés didático. Obviamente, um aluno ao qual seja dada a proposta de escrita de um editorial, ele não vai escrever como alguém que realiza na sua prática profissional a escrita de um editorial. Mas a escola pode começar a olhar esses outros gêneros da realidade que estão para além dos muros da escola e trazer para dentro da escola, olhando, claro, que isso é um exercício de didatização e nunca vai corresponder exatamente à interação discursiva que acontece fora da escola e que, portanto, o gênero fora da escola ele sempre será, de alguma maneira, diferente daquele que é colocado no universo escolar. Aqui, mais uma vez, os PCNs listam uma série de gêneros discursivos. Então, eles estão, de alguma maneira, já trazendo exemplos que podem ser aproveitados pelo professor e pelos materiais didáticos. E eles trazem gêneros como, por exemplo, artigos de divulgação científica, verbetes enciclopédicos. Existe uma certa crítica a determinados gêneros discursivos que os PCNs propõem para o trabalho escolar. Entre eles, por exemplo, um artigo de divulgação científica, que é algo muito fora da realidade escolar, pensando que aqui nós estamos olhando para os PCNs de ensino fundamental, mas ainda que fosse de ensino médio, provavelmente o artigo de divulgação científica seria ainda um gênero bastante distante da realidade escolar. Então, existem críticas a respeito dessas exemplificações, dos gêneros que os PCNs apontam como possíveis para o trabalho escolar. Mas, apesar dessas críticas, os PCNs conseguiram, sim, trazer um avanço na medida em que eles estão propondo outros gêneros, outras formas de se olhar para a leitura e para a escrita que ainda não eram muito enfatizadas no trabalho escolar. Então, se por vezes nos documentos oficiais, nos PCNs, nós vamos olhar talvez pontos problemáticos, de forma geral, a proposta dos PCNs é muito interessante, ainda que, claro, a sua realização possa não ser tão bem feita, tão bem realizada. Na sequência, nós lemos o seguinte: vale considerar que a inclusão da heterogeneidade textual não pode ficar refém de uma prática estrangulada na homogeneidade de tratamento didático que submete a um mesmo roteiro cristalizado de abordagem uma notícia, um artigo de divulgação científica e um poema. A diversidade não deve contemplar apenas a seleção de textos, deve contemplar também a diversidade que acompanha a recepção a que os diversos textos são submetidos nas práticas sociais de leitura. Os PCNs começam então falando a respeito da heterogeneidade textual, ou seja, a variedade de textos que deve integrar o trabalho didático do professor. Mas aqui, essa heterogeneidade textual pode ser lida como diversidade de gêneros discursivos. Os PCNs vêm enfatizando desde o início que o trabalho escolar deve passar por uma diversidade de gêneros discursivos. Mas, além dessa seleção de diversos gêneros discursivos, o que os PCNs estão dizendo? Não adianta eu levar para a escola vários gêneros discursivos diversos, como um artigo científico, uma notícia e um poema, mas submetê-los todos ao mesmo tratamento didático. Isso, infelizmente, às vezes acontece, seja no trabalho de um professor, seja num livro didático, em que as perguntas, por exemplo, realizadas a respeito da leitura daquele texto, em sessões como de interpretação de texto, são muito similares, tanto para uma notícia quanto para um poema. Mas as práticas sociais de escrita
e de circulação e de recepção de uma notícia e de um poema são muito diversas. Aqui os PCNs estão priorizando muito a questão da recepção, ou seja, da leitura, que nós lemos de maneira muito diferente um poema e uma notícia. Sim, porque uma notícia ela é uma leitura mais rápida, informativa, provavelmente eu não vá guardar aquela notícia. Diferentemente de um poema, que eu não busco ali uma informação rápida, eu quero me entreter, provavelmente. O poema ele só é usado como algo educacional dentro do ambiente escolar. Mas uma pessoa que não está mais na escola, ela não procura um poema para responder a questões, ela procura um poema para se entreter. Ele é um objeto estético que deve suscitar emoções, diferentemente de uma notícia cuja finalidade principal é informar. Então são leituras muito diferentes e os PCNs têm razão em apontar isso. Mas eu gostaria de expandir um pouco e observar que não é apenas a questão da leitura, são práticas sociais muito diversas que começam já na escrita. Os escreventes de uma notícia provavelmente são muito diferentes dos escreventes de um poema. São profissionais diferentes, um é jornalista, o outro é um escritor, e mesmo que seja a mesma pessoa, ela está desempenhando funções muito diferentes se ela está se colocando para escrever uma notícia e se colocando para escrever um poema. Além desse própria diferença na escrita, na construção desse enunciado, nós temos diferenças na circulação desses enunciados, desses gêneros, desses textos. Por quê? Uma notícia ela circula eminentemente, na época aqui dos PCNs, principalmente no jornal impresso, e hoje nos jornais online, em blogs, em sites. Já um poema, ele circula predominantemente em livros. São outras questões editoriais. O que faz uma notícia ser publicada e o que faz um poema ser publicado são questões editoriais muito diversas. Então, os gêneros discursivos eles são diversos na concepção, na escrita, na circulação e também, como aqui estão apontando os PCNs, na recepção, na leitura da notícia, na leitura de um poema. Então, isso também é muito importante, isso é muito interessante quando o professor consegue entender essa dimensão dos gêneros discursivos, entendendo-os como práticas discursivas diversas de formulação, de escrita, de circulação e de recepção. Quando o professor consegue entender esse processo da formulação até a recepção do gênero discursivo e transmitir esse processo para os alunos, comentar com os alunos esse processo, isso, a meu ver, é um grande ganho na didática desse professor, no trabalho didático desse professor. Na sequência, os PCNs continuam. O tratamento didático, portanto, precisa orientar-se de maneira heterogênea. A leitura de um artigo de divulgação científica pressupõe para muitos leitores, em função de sua finalidade, a realização de anotações à margem, a elaboração de esquemas e de sínteses, práticas ausentes, de modo geral, na leitura de uma notícia ou de um conto. O que os PCNs estão dizendo? Vamos exemplificar como as práticas de leitura de um artigo de divulgação científica são diferentes das práticas de leitura de uma notícia ou de um conto. Por quê? Porque na leitura de um artigo de divulgação científica, o que o leitor faz, o que nós tendemos a fazer? Nós tendemos a grifar trechos, a sublinhar, a fazer anotações, a salvar hoje, se eu estou lendo online, determinados trechos que eu já imagino irão compor um outro texto, porque eu leio um artigo de divulgação científica, muito provavelmente, para empregá-lo em uma aula, empregá-lo em um outro artigo científico que eu vou escrever, em um texto que eu vou escrever, em um livro que eu vou escrever. Uma notícia, a não ser que seja um pesquisador desse campo, ele não vai fazer isso, ele não vai ficar selecionando trechos da notícia, ele não vai ficar grifando trechos da notícia, ele não vai fazer um resumo a partir da notícia, algo que é uma prática bem comum, fazer resumo de um artigo científico, se eu pretendo utilizá-lo, por exemplo, no meu trabalho de conclusão de curso, na minha dissertação de mestrado, na minha tese de doutorado, em um determinado projeto de pesquisa. Então, o que nós vemos é que existem práticas de leituras diferentes, e é justamente isso que os PCNs estão exemplificando. Não se trata, portanto, somente da seleção de textos de gêneros discursivos diversos. Eu preciso dar um tratamento didático
que dê conta da heterogeneidade, das diferenças entre a leitura desses gêneros discursivos. E aqui, mais uma vez, eu reforço, não são apenas as questões de leitura, são gêneros discursivos pensados como práticas sociais diversas e que, portanto, o professor pode ganhar ao considerar que são práticas de escrita, práticas de circulação e práticas de leitura diversas. Continuemos. Na sequência, na seção A Reflexão sobre a Linguagem, os PCNs dizem: aprender a pensar e falar sobre a própria linguagem, realizar uma atividade de natureza reflexiva, uma atividade de análise linguística supõe o planejamento de situações didáticas que possibilitem a reflexão não apenas sobre os diferentes recursos expressivos utilizados pelo autor do texto, mas também sobre a forma pela qual a seleção de tais recursos reflete as condições de produção do discurso e as restrições impostas pelo gênero e pelo suporte. Supõe também tomar como objeto de reflexão os procedimentos de planejamento, de elaboração e de refacção dos textos. O que os PCNs estão dizendo aqui? Eles estão olhando mais para aspectos da textualização, de quando eu estou lá escrevendo ou falando, mas nessa materialidade mais linear do texto. Quais palavras eu escolho, quais construções sintáticas eu escolho, que tipo de período eu escolho, um período simples, um período composto. E o que eles estão dizendo? Essas atividades reflexivas, por que eu escolho uma palavra ou não, essa reflexão que eu faço a respeito dessa escolha de palavras, ela deve considerar, entre outros aspectos que os PCNs colocam aqui, a questão dos gêneros. Isso é muito importante, isso é fundamental. Porque em determinados gêneros, espera-se, por exemplo, que as palavras elas tenham um sentido mais usual, mais comum, digamos assim, mais denotativo. Se eu estou escrevendo um artigo científico, se eu estou ministrando uma aula, provavelmente eu quero usar as palavras da maneira mais simples, mais clara, para que o outro, meu leitor, o meu ouvinte, ele entenda aquilo com facilidade. Então, eu busco o significado, o sentido mais comum das palavras. Numa notícia, o redator, o escrevente, ele tende a trazer as palavras no seu sentido mais comum. Agora, veja, em outro gênero, como uma poesia, um poema, a busca do sentido deve ser outra. Eu vou buscar, provavelmente, mobilizar para sentidos não usuais daquela palavra. Então, veja, essa seleção de palavras, ela se ajusta a determinados gêneros discursivos. Pensemos na questão dos períodos e da extensão das frases. Em um artigo científico, talvez eu busque ou componha frases um pouco mais longas, porque eu vou buscar conjugar períodos por coordenação e por subordinação, já que eu vou desenvolvendo ideias. Em um texto como uma notícia de jornal, a minha tendência será realizar frases mais curtas, para facilitar a leitura e porque eu estou informando, eu não preciso muitas vezes levar o leitor a acompanhar o raciocínio de uma determinada argumentação. Outro exemplo, numa poesia eu tendo a ter frases bem mais simples, ainda que muitas vezes, bem mais curtas na verdade, ainda que muitas vezes, do ponto de vista sintático, mais complexo, com inversões. Essas inversões, por exemplo, colocar o sujeito antes, depois do verbo, elas não sejam tão comuns ou tão recomendadas num artigo, numa notícia, em que eu prezo muito mais pela clareza do que pelo estranhamento que eu vá criar. Então, o que os PCNs estão colocando é que quando eu estou planejando, realizando ou refazendo um determinado texto, eu tenho que considerar que gênero discursivo é aquele em que eu escrevo, em que eu falo, porque isso muda o modo como eu vou selecionar determinados recursos linguísticos, determinadas palavras, determinadas construções sintáticas, a ordem dessas palavras, dessas funções sintáticas numa determinada frase. Então, o que os PCNs estão pontuando? Quando nós pensamos em questões até gramaticais,
eu tenho que olhar para essas questões gramaticais dentro de determinados gêneros, já que eu ajusto a minha linguagem, o meu modo específico de falar e de escrever a determinados gêneros discursivos. Eu acho que isso aqui também é um ponto muito interessante dos PCNs, quando eles observam que o uso gramatical, ele se adapta, ele se ajusta a determinados gêneros discursivos. Na linguagem do Bakhtin, digamos, é quando um aspecto gramatical se torna um aspecto estilístico. Eu, como autor, faço determinadas seleções a partir do que a gramática me possibilita, mas quando eu faço essas seleções, eu já marco o meu estilo, lembrando que para o Bakhtin o estilo sempre se ajusta ao gênero discursivo. Porque os autores, na verdade, eles não têm um estilo, eles adaptam os seus estilos aos diferentes gêneros discursivos. Na sequência, os PCNs dizem: no ensino-aprendizagem de diferentes padrões de fala e escrita, o que se almeja não é levar os alunos a falar certo, mas permitir-lhes a escolha da forma de fala a utilizar, considerando as características e condições do contexto de produção, ou seja, é saber adequar os recursos expressivos, a variedade de língua e o estilo às diferentes situações comunicativas. Saber coordenar satisfatoriamente o que fala ou escreve e como fazê-lo. Saber que o modo de expressão é pertinente em função de sua intenção enunciativa, dado o contexto e os interlocutores a quem o texto se dirige. A questão não é de erro, mas de adequação às circunstâncias de uso, de utilização adequada da linguagem. Aqui os PCNs, eles estão falando de uma questão que repercutiu muito, que é a questão do uso. Olhar a linguagem em uso, entender que a linguagem ela está mais ou menos adequada a partir do uso que se faz dela. Então, muitas vezes, nós vamos ver no trabalho escolar, nos livros didáticos, discussões como: não existe linguagem errada, não existe um uso errado da língua, eu tenho que pensar o contexto. Se eu estou conversando com meus amigos, tomando um café, eu vou ter uma linguagem mais informal. Se eu estou ministrando uma aula, eu vou ter uma linguagem mais formal. Se eu estou escrevendo um bilhete para um conhecido, eu posso ter uma linguagem escrita mais informal. Se eu estou escrevendo um artigo científico, eu tendo a fazê-lo em uma linguagem mais formal. Mas o que acontece? Aqui, então, nós estamos olhando para questões de variedades linguísticas, de adequação da linguagem ao uso, mas o que eu estou pontuando é a questão do gênero. Quando eu realizo esses textos e essas falas, eu realizo por meio dos gêneros discursivos. Então, na verdade, se eu olhar com um pouco mais de profundidade, o uso ele é mais ou menos adequado a depender do gênero discursivo em que eu faço uso da linguagem. Se eu estou usando a oralidade em um gênero discursivo, conversa informal entre amigos, numa situação de conversa em que nós estamos tomando um café, em que nós estamos em um churrasco, sim, a minha linguagem tende a ser informal. Porque nessa situação comunicativa, nessa situação social, o gênero discursivo com o qual geralmente eu me comunico é o gênero discursivo conversa informal. A minha fala tenderá a ser mais formal se eu estou realizando a minha fala em um outro gênero discursivo, que é o seminário. Nesse seminário, ele serve para ser utilizado em uma determinada situação discursiva, que é a de uma comunicação mais formal entre um palestrante, ouvintes, entre um professor e alunos, por exemplo. Se eu estou utilizando a minha escrita em uma situação mais informal, como um bilhete para um conhecido, chamando alguém ou mandando uma mensagem para alguém para que nós almocemos juntos, eu não preciso estar muitas vezes tão apegado a parâmetros de uma formalidade, de um registro mais formal da escrita. Já se eu estou escrevendo um outro gênero discursivo, que não é o gênero discursivo mensagem escrita de aplicativo, que é um gênero de escrita artigo científico, aí sim eu tendo a fazer uso de uma linguagem mais formal. Então a questão do uso nas práticas sociais, ela passa necessariamente pelos gêneros. Muitas vezes nós vemos uma discussão assim: a linguagem deve ser ajustada ao uso, mas nós não podemos esquecer que esse uso sempre se realiza por meio dos gêneros discursivos. Então, o que nós temos?
Quando eu penso nas variedades, na adequação, eu tenho que pensar em que tipo de gênero discursivo essas variedades expressam. Como esses usos a respeito dos quais eu falo se materializam em determinados gêneros discursivos da escrita ou da oralidade, porque isso vai me levar a um entendimento melhor daquelas questões e provavelmente a um trabalho didático como professor melhor com os meus alunos. Eu espero que você esteja gostando dessa sequência a respeito dos gêneros discursivos. Não deixe de curtir o vídeo, porque o YouTube entenderá então que esse é um conteúdo importante e isso me incentiva a continuar aqui. Um grande abraço, muito obrigado e até o próximo vídeo.